Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal, aqui para mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira. E hoje a gente está com um grande nome aqui que a gente vai entrevistar. Vamos saber um pouquinho da carreira, da grande carreira de Felipe Zilzi. E Mas quem é aí? Felipe Zilzi? Ó, eu vou te trazer aqui alguns nomes de personagens que ele já dublou, hein. Ele fez o Scorpion de Mortal Kombat, ele fez também o Adam Driver em alguns filmes aí que foram até para o Oscar, né, História de um Casamento, Infiltrado na Clã. Ele também fez Mandalorian, ó, quem gosta de Star Wars, ó. E também ele fez um personagem aí que muita gente, né, gosta, que é o Jesse Pinkman de Breaking Bad, né. E muitos outros. Ele fez o Thanos, calma gente, não o Thanos da Marvel, o outro Thanos, tá. Vamos lá, ele fez um outro Thanos e a gente depois vai chegar e vamos falar sobre isso. Mas Felipe, primeiro satisfação te receber aqui no meu canal, obrigado por estar participando, ter aceitado participar desse projeto, que é um grande projeto de amor à dublagem que eu faço aqui no canal, e se apresente aí, seja muito bem-vindo. Opa, bom, primeiro obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu sou Felipe Zilce, sou dublador, preencho umas boquinhas lá na tela, e é isso. Vamos desenrolar e vamos falar um pouquinho aí sobre o meu trabalho, sobre o nosso mercado de dublagem aí. Sim, sim, com certeza. Então, gente, ó, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você nunca perder, sempre que uma entrevista incrível dessa for postada. Então, curta, comente e compartilhe também, tá bom? Vamos começar Aí. agora, né? Felipe, primeiro de tudo, né? Eu sei que essa pergunta é um pouco clichê, mas é uma pergunta importante porque a gente tem que saber o contexto das coisas, né? E eu queria saber como que foi o seu início de carreira, como que a dublagem surgiu na sua vida? Foi algo que apareceu do acaso ou era algo que você já gostava, você já tinha alguma inclinação e você conseguiu realizar esse sonho? Como que a dublagem brotou na sua vida? Bom, foi completamente por acaso, na verdade. Eu nunca tive pretensão de dublar. Eu já era ator, sou ator desde os 12 anos de idade, no teatro e tal, né? Alguns filmes nacionais, curta-metragem, tudo. E a minha madrinha no teatro, que é uma atriz antiga chamada Márcia Maria, ela já é falecida, ela foi estrela da TV nos anos 60, 70, TV Tupi, Excelsior e tal. Ela dublou nessa época também. E ela tinha parado a dublagem e tal, e estava se dedicando a teatro e outras coisas, e ela fez uma cirurgia do coração. E ela não podia mais, ela estava bem limitada nas coisas que ela poderia fazer, ela falou: "Bom, vou voltar a dublar, porque pelo menos dublando eu posso interpretar sentadinha ali no estúdio e tudo mais". E eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Ela falou: "Você não quer dirigir o carro e me levar nos estúdios? Assim você treina a sua direção e eu vou para os estúdios". Eu falei: "Ah, beleza". E aí eu levava ela para os estúdios. Aí chegando lá, conversa vai, conversa bem: "Ah, você é ator também?". "Sou". "Tá, por que você não faz um registro aí? Vamos ver se leva jeito pra coisa". E foi meio que assim que começou a dublagem na minha vida. Posteriormente, um dia eu peguei uma diretora brava no estúdio, naquela época os diretores ainda eram bravos, a gente tá falando de 20 anos atrás. E aí ela falou assim: "Ai, por que que você fica sentado aqui?". Porque tinha estágio. Só para o pessoal Uhum. entender, contextualizar, quando a gente começava naquela época, hoje em dia não tem mais, mas quando a gente começava naquela época tinha muito estágio, então a gente ficava lá sentado no estúdio do lado do diretor assistindo grandes dubladores, executarem o trabalho, e com isso a gente ia aprendendo e fazia uma pontinha, um vozeiozinho lá no fundo, tal, né, sempre que surgia alguma coisinha. E aí eu estava um dia lá fazendo estágio, ela falou: "Por que você não vai fazer um curso?". Eu falei: "Claro". Fui procurar um curso, achei um lá e me inscrevi e tal, paguei o curso. Quando eu cheguei era o Cassius Romero, o professor, que é o dublador, putz, é o dublador do Austin Powers, Homem-Sereia, enfim, um grande dublador, e ele já me conhecia da dublagem, porque eu já estava lá no mesmo estúdio que ele dirigia. Ele olhou pra mim e falou: "O que que você tá fazendo aqui?". Falei: "Ah, a diretora mandou fazer um curso e tal". Ele falou: "Ah, caramba, tá, então vem pra aula prática pra treinar, e porque não tem por que você ver na teoria, porque você já tá lá", né. E aí eu comecei a treinar com ele, e aí quando terminou ele falou assim: "Ó, agora você não vai mais ficar com elas, vai ficar comigo. Então fica lá no meu estúdio, tá aqui meu telefone e tal, vai lá". Então considero ele meio que o meu padrinho na dublagem, eh, porque ele me adotou ali num determinado momento, e ele que me deu grandes oportunidades, me apresentou para outras pessoas. E aí foi desenrolando daí a dublagem na minha vida. Aí isso era no estúdio na Centauro. Hã, Aí depois o Fábio Moura um dia estava gravando lá, me viu e falou: "Ah, vai lá na DPN", que era próxima, era na região da Paulista.
Aí eu fui na DPN, lá ele me apresentou para o Marcelinho, que tinha a Acrissound, que hoje é Media Access, né, virou TV Group e hoje é Media Access. Eh, e aí eu fui pra Vox, enfim, aí foi indo e eu não parei mais. Tô aí até hoje, aprendendo. Que legal, que maravilha todo esse processo, né. É aquilo, né, a dublagem, ela é um processo que ela às vezes cai por acaso para alguns profissionais, né. E naquela época, né, você tinha aquela questão, né, o curso de dublagem ele estava começando, hoje em dia a gente tem muitos cursos de dublagem com vários dubladores, mas antigamente, né, os cursos de dublagem eles eram um pouquinho mais restritos e tudo, e mas era legal ver, né, que você ia, você fazia uma coisinha e aí depois você conseguia entrar no mercado de trabalho, então é bacana ver como que o mercado de dublagem ele foi se transformando, né, ao longo dos anos, né, e tudo mais, né. Hoje em dia você tem um leque de dubladores dando cursos, de Uhum. possibilidades, né, e tudo mais. O mercado ele mudou bastante, na verdade, de quando eu comecei pra cá. É um outro mercado, é uma outra dublagem hoje, não tem nada a ver com a dublagem de quando eu comecei. Quando eu comecei, o sistema de gravação era diferente, era uma máquina chamada DA, era por fita, então não tinha edição, por exemplo. Hoje no computador, se eu faço uma fala que fica um pouquinho curta ou adianta um pouquinho a fala, o técnico consegue pegar lá no computador a onda e jogar pra frente, esticar, fazer o que ele quiser. Tem uma série tem edição hoje, né, e naquela época não tinha. Sim, Algumas coisas a gente gravava junto, e é uma época que também não tinha celular, né. Quer dizer, sim. existia celular, mas não era o WhatsApp, era aquele É. Nokia com o jogo da minhoquinha. Então o pessoal conversava. Então quando eu cheguei nos estúdios e comecei a ver a galera, e só tinha fera naquela época dublando. Então, putz, eu chegava no estúdio, estava lá um Nelson Machado, uma Cecília Lemes, da Mata, trocando ideia, e eu falando: "Caramba, não, o que que eu tô fazendo aqui, velho?", tá ligado? E você ter a oportunidade de estagiar e ver esses caras em ação, era uma coisa absurda, assim, ver uma Isaura Gomes gravar, era de outro mundo, cara, era outra coisa, assim. Então mudou bastante, hoje o processo é diferente, tudo, né, hoje tem celular, o pessoal já não conversa tanto, mudou bastante. Sim, e o processo até da dublagem ele ficou mais individualizado, né, porque hoje em dia Ficou. tem gente que tem os seus estúdios, tem gente que faz em casa mesmo, não precisa ter a nece ah lá, ó. Aqui, É, eu tô no meu estúdio. sim, não tem a necessidade, tipo, você ir às vezes até o estúdio para fazer a gravação, você já consegue fazer. Claro que a pandemia acelerou bastante esse processo, né, mas eu conversei com muitos dubladores das antigas que falavam, né, daquela época que todo mundo dublava junto, que tinha toda aquela tensão, nossa, aquela expectativa: "Nossa, eu não posso errar, porque daí vai tudo, aí o outro vai ficar bravo", sabe, aquelas zoeiras: "Ah, eu vou fazer isso para zoar o outro". Então, é uma coisa que ao longo do tempo também foi se transformando, né. Tem muita Uhum. gente que vê isso com bons olhos, né, pela melhoria da tecnologia, tem gente que sente falta daquela época, mas é legal ver várias perspectivas, né, vários pontos de vistas sobre sobre as eras, né, da dublagem. Mas agora, Felipe, eu vou pegar uma pergunta que eu faço sempre para vários dubladores, né, que é o seguinte: a gente sabe que o processo de dublar, ele é um processo complexo, porque ele tem várias ferramentas e ele tem várias coisas que você precisa prestar atenção quando você está fazendo. Você tem a atuação do personagem, você tem o tom daquele personagem, você tem ouvindo o original, você tem que ler o texto, você tem que sincronizar tudo isso, sabe. Então, o tempo também, porque você chega, o cara fala: "Ó, você vai dublar isso", então você não tem um tempo para você entender tanto aquele personagem, é mais o "bora". Então eu queria perguntar para você, no seu processo de dublagem, né, do seu trabalho, o que para você é mais difícil da dublagem na sua visão? Qual é aquela coisa que você tem que se policiar mais, sabe? Qual que é o para você, o que é mais difícil no processo de dublar? Cara, isso aqui é uma boa pergunta, é uma pergunta que nunca me fizeram. Eu acho que eu não sei te responder o que é mais difícil. É é que eu tenho um processo meio doido, sabe. O meu processo é meio freestyle, assim, eu não sou nada técnico, então eu vou meio que no feeling. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade antigamente, eu acho que isso é a dificuldade de todo mundo que começa, é a tensão. Não a atenção, e sim tensão. A pessoa fica tensa, nervosa ali na hora de gravar, isso eu acho que é o que mais atrapalha, o que mais me atrapalhou no começo.
Depois que eu descobri e mudei a chavinha, que o lance é relaxar, a dublagem mudou pra mim, assim, meu modo de gravar mudou, tudo mudou. Eu acho que o lance da tensão acho que é o que mais atrapalha a galera. Isso falando como diretor também, que eu vejo da galera que tá começando, o que mais atrapalha é esse lance da tensão. É muita coisa pra prestar atenção mesmo. É igual quando você tá aprendendo a dirigir. Putz, eu tenho que engatar a primeira, não tem que acelerar, tirar o pé da embreagem, tem que olhar nos espelhos, tem que olhar quem tá atrás, sempre tem motoqueiro vindo no corredor. É muita coisa pra pensar, mas depois de um tempo fica orgânico. Hoje eu pego o carro, eu saio de casa, nem penso que tem que engatar a primeira, sabe, é uma coisa natural. Hoje se tornou natural pra mim. No começo era acho que esse lance da tensão mesmo, eu ficava muito tenso, eu anotava o texto e depois eu não entendia o que eu anotava no texto, tanto que depois de uns, sei lá, uns 5, 6 anos, pra mim eu descobri que o meu processo funciona melhor sem usar caneta, eu não anoto nada no texto. Porque se eu anotar, eu fico tão preso àquilo que eu deixo de olhar para a tela, eu deixo de prestar atenção em outras coisas que são necessárias. Então, uma dica que eu sempre dou para quem está começando, eu falo: "Cara, assiste relaxado como se estivesse vendo uma série na sua casa". Por exemplo, acho que todo mundo viu Chaves, acho que isso é unânime. Gostando ou não, todo mundo assistiu. E eu sempre falo isso para os dubladores novos, eu falo: "Pô, se assistir a Chaves, fala uma fala aí de um personagem qualquer". Aí o cara fala: "Ah, sei lá, cara, esse senão me deixa louco", ou então: "Só não te dou outra porque". Então, você sabe, decora a fala, você sabe até a respirada que o cara dá lá, porque você assistiu relaxado curtindo, é a mesma coisa aqui. Chega e assiste tranquilo, relaxado, você vai lembrar de tudo, você vai pegar a respiração, pausa, uma série de coisas. Agora você ficar tenso: "Não, eu tenho que pegar essa respirada, eu tenho que pegar essa pausa. Não, é que ele fala tal coisa, eu tenho que tocar essa palavra". Ferrou, já não vai conseguir tirar o melhor, sabe. Então acho que esse que é o lance, é relaxar mais e curtir mais o processo. É muito legal isso que você está falando, porque também a gente atinge um ponto da naturalidade, né. Porque às vezes você pensar no que eu vou fazer, como que eu vou fazer a entonação, você pode ir um pouquinho a mais, e aí soar às vezes um pouco falso, né. E aí, né, complicar, né. E aí, no caso, pode até passar, né, mas daí você no teu processo de autocrítica, você fala: "Putz, aquela entonação lá eu dei um pouco a mais, eu podia ter dado um pouco menos". Mas é o que você falou, com o tempo isso vai passando, porque no começo existe também a pressão, tipo: "Pô, tô dublando, tô pegando um personagem e tudo", mas ao longo do tempo você vai, tipo, pegando mais experiência, você vai ficando mais tranquilo, e aí você vai a dublagem por isso que muitos cursos falam: "Dublagem é prática". Então você tem que Uhum. praticar, quanto mais você praticar, melhor, porque você vai, dominando todo aquele processo. Eu sei porque eu Sim, fiz sim. curso de dublagem e assim, o começo era um pavor, né, nos primeiro curso que eu fiz, porque você tinha muita coisa, eu fiz antes do teatro, antes de eu me formar como ator, eu fui primeiro para dublagem e foi um processo meio que perdido, porque o teatro melhorou muito a minha percepção com a dublagem, porque, tipo, eu tinha que descobrir muita coisa do teatro na no primeiro curso de dublagem, então foi um Sim. processo duplo, foi uma dificuldade dupla, né. Mas é interessante tudo isso, todo esse caminhar, porque é uma pergunta que você para e pensa, porque são várias etapas que você tem que fazer, e não de uma vez, mas ao mesmo tempo, sabe. Uhum. É Então uma eu coisa que acaba acho se isso tornando natural, né, é um negócio que se torna natural, você vê a cena eu lembro que estava dirigindo o Vini, quando ele estava bem no comecinho, o Vini Stefanuto, guardem esse nome, esse moleque vai estourar ainda, e já tá estourando. E eu lembro que eu dirigi ele num filme, e aí tinha uma cena meio de emoção e tal, aí ele não estava conseguindo fazer, eu falei: "Mano, relaxa, olha a cena, cara". Aí eu comecei a decupar a cena pra ele, eu falei: "Ó, você tá vendo, cara, ele foi até o cavalo, ele respirou fundo", ali naquele momento ele desistiu de falar o que ia falar, mas viu que ele respirou fundo depois? Ele tomou coragem pra voltar e falar pra mulher, só que a voz dele tá meio embargada, por quê? Porque aí que eu parei e falei: "Caramba, acho que nem eu saco, enquanto eu tô fazendo, que tem tanta coisa". Tipo, pra mim é meio natural, tipo, eu vejo ali e faço o que tá lá, mas decupando pra outra pessoa a cena e descrevendo, caraca, quanta coisa tem aí no meio do caminho que a gente faz, tanto que se torna uma coisa meio, tipo, a gente nem presta atenção. Mas aí quando você tem que explicar pra outra pessoa, você fala: "Caramba, olha isso, mano". Mas assim, que fique bem claro, isso que eu falei aqui é o meu processo, né. Tem outros dubladores que eu dirijo que são extremamente técnicos, que tem que anotar, tipo, o milissegundo do S da palavra, que são bons pra caramba, né, que me deixam no chinelo. Então,
é assim, cada um tem um processo. O lance acho que o grande segredo é você achar o seu processo e desenrolar a partir daí, entendeu? Exatamente, né, cada um tem a sua vivência e o seu processo. Agora eu vou trazer uma pergunta mais leve, né, Felipe, porque essa pergunta foi mais, né, uma complexa, né, vamos dar uma leveza aí para nossa conversa, que é o seguinte, né, a gente sabe que o mercado de dublagem ele se expandiu estratosfericamente para várias mídias diferentes. Hoje em dia você tem dublagem de games, você tem dublagem de novelas turcas, novelas mexicanas, desenho, filme, série, minissérie. Então, assim, muita coisa, né? Audiobook também, né? Que muitos dubladores também fazem trabalho de audiobook. Então, assim, Voz original. várias mídias que a gente teve a partir disso. Eu queria perguntar para você se tem alguma mídia que você mais gosta de dublar, assim, tipo, quando é um desenho eu gosto, quando é um filme eu gosto, uma série, uma novela. Você tem alguma preferência de alguma mídia que você gosta de dublar? Gosto de todas, acho que depende do que é. Se é um filme super interessante, naquele momento é aquilo que eu tô preferindo fazer. Se é um desenho Sim, legal, muito louco e tal, é aquilo que agora, putz, se é um filme chato, aquelas produçãozinha B, aí, ai meu Deus, que tédio, sabe. Gosto muito de fazer game, mas o lance do game é que você não tem muita noção do resultado final, né. Você tem zero noção do resultado final. Então, meio que um tiro no escuro. Mas eu curto pra caramba fazer game também, cara. Eu lembro que eu dos primeiros games, localizados, eu participei acho que do segundo ou terceiro lá atrás. E eu nem lembro qual era, acho que era Call of Duty, uma coisa assim, mas lá no início da Máxima. Game é uma coisa que eu curto bastante. Quando eu fui dirigir na TV Group, eu fui inicialmente pra dirigir game, inclusive. Então acho que game é um lance que eu me identifico bem, assim. eu recebi, né, nesse quadro, a Beatriz Memberg, que é a voz da Freya, do God of Hum. War. E ela contou um pouco como é que era o processo de dublar games, né, e a gente vê que é um processo também único, né, porque também tem o jeito de você fazer, tem toda uma outra forma. Então é interessante também saber que cada mídia também, às vezes, tem a sua própria característica de Sim. dublar, de saber como dublar, né. E ela falou sobre esse processo e eu falei: "Cara, é um processo muito diferente e interessante, né". O dublador tem outros desafios para lidar na dublagem de game, né, porque, Sim. né, o game não tem tanta alguns games são muito bem feitos, mas eles não têm tanta a questão do olhar, a questão da labial, do rosto, porque o rosto é muito expressivo e você consegue captar muita coisa da emoção no rosto, mas o game é aquilo, né, e às vezes tem aquela faixa tapando, né, e tudo, porque eles ainda estão fazendo, né, desenvolvendo o game, então você tem que ir na cara e na coragem É, na maioria e dos games não tem nem faixa nem nada, é só sim, áudio. E sim. quando tem áudio, às vezes nem áudio tem, é Aham. freestyle total. Sim. O da Fórmula 1, por exemplo, eu faço o comentarista da Fórmula 2 dentro do jogo da Fórmula 1. É total Uhum. freestyle, tipo, sai fazendo, saca. Ele passa 1 ou 2 referências e o resto eu vou fazendo meio na minha, assim. Sim. É um outro processo. É Mas maluco. agora, Felipe, tem uma coisa que muitas dos fãs de dublagem gostam, né, e eu me incluo nisso, é a questão das histórias e das vivências, né, de bastidores, né, aquelas histórias engraçadas, aqueles momentos, né, interessantes que o dublador passa ao longo da trajetória com outros dubladores. Eu queria perguntar para você se você tem alguma história curiosa de bastidor, uma vivência na dublagem que você gostaria de compartilhar aí com nós, com algum dublador ou com algum perrengue dublando alguma coisa? Ah, nossa, tem várias, não sei se eu não sei qual é a faixa etária do do seu canal, mas tem várias, nossa senhora. Ué, a dublagem, são 20 anos fazendo isso, né. Eu tenho mais tempo dublando de vida, na minha vida eu tenho mais tempo dublando do que sem dublar agora, oficialmente, Uhum. né, porque eu comecei com 18, 19, eu já tenho 20 anos de carreira, então por aí você tem uma ideia. Conheci minha esposa na dublagem, dublando junto com ela, tinha um carro velho, um Monza Hatch 83, que eu deixei morrer. O dia que eu conheci ela foi num vozerio na Centauro, a gente saiu de noitão, porque não ia ter metrô para voltar para casa.
E aí fiz ele pegar lá, deixei morrer na Alameda Santos com a Pampona, cheguei acordando a vizinhança inteira, porque era o motor fazia um barulhão. Eu já me perdi com esse carro, eu, a Samira, que é a minha esposa, Samira Fernandes, e o Ramon Campos dentro de uma favela uma vez também, a gente ia para um boliche, eu peguei uma entrada errada, fomos parar no meio de uma favela, achando que ia tomar um tiro, porque a gente chamava o carro de Maria, o nome do carro era Maria. A Maria só Uhum. tinha um farol que apontava pra cima. Então, tipo, eu falei: "Mano, é hoje que a gente morre aqui dentro, cara, eles vão achar que é polícia jogando lanterna nos caras". Ah, tem de tudo. Quando a gente dublava filme pornô, a gente dublava filme pornô, você falou que a gente dubla um monte de coisa, a gente dublou pornô já também. Olha só isso. E no pornô tinha uma quando grava a gente gravando junto, tinha umas coisas bem engraçadas que aconteciam, assim, eram Eu umas situações imagino. bem cômicas. Quando eu dirigia também, estúdio que eu dirigi que morreu pomba no ar-condicionado e ficou cheiro de defunto no estúdio, teve que cancelar todas as gravações. Nossa. Já aconteceu de tudo, cara. É, 20 anos, muita coisa aconteceu. E você já falou aí, você pô, mas olha, dublar filme adulto deve ser uma coisa porque assim, né, você tem que levar aquilo a sério, né. Mas assim, tipo, você olha aquilo, às vezes, pô, dá vontade mais se rir do que Sim, deve e ser um exercício filme muito divertido fazer. filme adulto de tipo de suruba, aí você fazendo com mais pessoas juntos, todo mundo gemendo um do lado do outro, era constrangedor, mas a gente dava bastante risada. Sim, eu imagino, mas tinha que segurar na hora do riso, tinha Não, que na hora não segurar, tem que pode, rir senão você depois. estraga a cena, né. Aí ficava lá, dava aquela olhadinha assim pro lado, tipo: "Mano, sério que você tá gemendo assim?" E e continuava, tem umas paradas engraçadas. Festa, tinha muita festa antigamente na dublagem, né. Sim, E sim. e o pessoal perdia a linha legal nas festas também, era engraçado. Ah, é, pô. É gente como a gente, né, Felipe? Os O dubladores quê? também são gente como a gente, pô. É tudo ator e atriz, então você imagina, tudo louco, só tem doido. É, pô. Eu sei porque eu também sou ator também, então Sim, sim, só é tem tudo a maluco. mesma tribo. Ai, ai. Como foi pra você conviver com grandes nomes da dublagem, né, e aí você poderia dizer grandes dubladores que marcaram, a sua vida, que podem estar vivos ou não, né, mas é um Uhum. momento, assim, pra gente relembrar outros grandes nomes da dublagem brasileira e quais que marcaram muito, né, a sua vida? Ah, cara, o pior é que tem tanta gente que marcou, tanta, da época que eu comecei, que nem a gente tá falando, né, que era uma outra época e só tinha fera, assim, cara, toda a galera que eu vi eu falava: "Mano do céu, eu nunca vou fazer isso na minha vida". Campanile, Luiz Carlos de Moraes, Antônio Moreno, Isaura Gomes, Helena Samara, mas só tinha fera, cara, era absurdo. A Rosinha, a Rosa Baroli, cara, é muita gente, assim. A Isaura Gomes, pra mim, foi uma coisa absurda, assim, o dia que eu vi essa mulher dublar, eu falei: "Mano, eu nunca vou fazer isso na minha vida". Eu acho que ninguém nunca vai fazer o que aquela mulher fazia na dublagem, cara, porque ela é de um outro tempo, né, ela é lá dos primórdios da dublagem, quando eu gravava com retroprojetor a carvão, né. Sim, Então era uma época que gravava todo mundo junto, dentro do estúdio, sem áudio, passava a cena com áudio uma vez e gravava sem depois, e ninguém podia errar, porque senão todo mundo ia ter que gravar de novo. Quando eu comecei era vozerio e ponta que gravava junto, essa galera não, eram os protagonistas, era todo mundo ali em volta do microfone. E era um absurdo, assim, a primeira vez que eu vi a Isaura gravar, eu cheguei mais cedo para uma escala, aí o diretor, o João lá da Dublavídeo, ele falou: "Ô Zilson, chega aí", o pessoal me chama de Zilce na dublagem, não de Felipe, né. "Ô Zilson, chega aí, tal, já viu a Isaura gravar?" Eu sempre troquei ideia com ela, eu falei: "Eu nunca vi, vem aí". Aí, como que eu vou explicar pra galera entender? Na dublagem, a gente tem uma estante que fica assim na frente, né, que fica o texto, tem a tela lá na frente com a TVzinha onde a gente vê a imagem, e o fonezinho, tal, o microfone. Essa mulher era uma fala só, de 5 páginas. 5 páginas de texto, era uma única fala. Ela abriu, assim, 3 na bancada, uma em uma mão, outra na outra. "Ah, passa aí pra mim a cena", e é uma cena difícil, difícil pra caramba, de emoção, e tal. Eu falei: "Jamais vai fazer de uma vez", pensei comigo, "nunca". E ela passou e reclamando, e: "Não, isso aqui tá tudo errado, isso aqui não vai dar certo. Não, pelo amor de Deus, tá tudo errado, passa mais uma pra mim, passa mais uma". Ela passou a cena outra vez, tal, e eu pensei: "Ah, não vai dar, né, mas tudo bem, pô, é difícil pra caramba". Mano, essa mulher ela gravou numa só, sem errar nada. Até a veia que saltava no pescoço da atriz lá na tela, ela pegava eu não sei como, assim, era uma coisa era muito absurdo. Eu acho que não tem como explicar pra quem não é da dublagem o quão absurdo é isso.
é muito absurdo. Tipo, o Ronaldinho Gaúcho passando pelo time inteiro e marcando gol no final, sabe, é um bagulho Sim, muito absurdo, aham. muito fora da curva. Eu olhei assim, e falei: "Mano do céu". Aí o João olhou pra mim e falou: "É, Zias, isso é dublagem". Eu falei: "Puta que pariu, então nunca vou dublar, porque o que ela tá fazendo aí eu sou incapaz". Tá ligado? Não rola. Então assim, tem uma galera muito minha mulher, a Samira, não é porque é minha mulher, mas ela é boa pra caramba, cara. E eu nem sabia que ela era tão boa assim quando quando a gente ficou junto. Eu fui descobrir depois que a gente já estava junto, quão boa ela era. Aliás, só contextualizando e fazendo um link também com o que a gente falou antes, o lance que eu falei de dublar relaxado, eu aprendi com ela, sem ela saber. Um dia eu fui buscar ela, a gente estava no mesmo estúdio, né, chamava CBS o estúdio, a gente estava lá gravando. E aí eu estava numa escala, ela estava em outra, eu terminei a minha mais cedo, e aí eu ia ficar lá esperando ela, o Cássio estava dirigindo ela, ele falou: "Ô Fê, vem aqui, vem assistir, fica aí dentro, vai ficar lá sozinha na recepção". Aí eu entrei lá, sentei, e eu vi ela gravar, e ela extremamente relaxada, também um bagulho difícil pra caramba, e ela lá relaxadona assistindo, como se estivesse no sofá da casa dela. Eu olhei assim, eu falei: "Caramba, mano". Aí ela: "Ah, tá bom". E saiu gravando e arregaçou, eu falei: "Ah, esse que é o segredo então, é ficar relaxado". Foi aí que teve a mudança pra mim de chave, sabe. Eu fico tenso no estúdio lá querendo acertar e não, ela não tá nem aí. Ela faz lá, ela curte o processo. Aí que eu aprendi que tinha que curtir o processo e eu mudei a chavinha. Então assim, o que não falta é gente que marcou minha carreira, minha história na dublagem, gente que eu admiro, mas assim, tem aos montes. Inclusive, quero sua esposa aqui participando do quadro, hein. Depois Opa, vou querer que ela participe também aí pra porque também ela tem beleza. um currículo bem legal aí na Pô, na 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 ela tem dublagem. currículo, eu não sou nada, ela tem currículo, top da família. É isso aí, daqui a pouco, ó, vamos trazer a Samira aqui pra entrevista com certeza. Aí eu vou fazer uma pergunta também, que eu também faço para dubladores, né, que é assim, tem algum personagem ou um ator que você ainda tem vontade de dublar na sua carreira? Algum dublador você fala: "Putz, como eu queria ter a oportunidade de dublar pelo menos uma vez esse ator, ou fazer esse personagem". Você tem essa vontade de algum personagem da cultura pop que você gostaria de dublar, se tivesse oportunidade? Hum, boa pergunta, hein. Olha, eu tenho um, mas ele não é ator, é um desenho, é um anime, na verdade. Eu dublei o live action do Gintama, e eu fiz o Gintoki. Eu dublei o live action e depois eu dublei também uma outra coisa e tal, mas eu queria fazer o desenho, o anime mesmo, porque eu achei muito legal. Eu me identifiquei muito com o personagem, eu gostei pra caramba. Então acho que se tem alguma coisa que eu gostaria de fazer, eu nem sei se foi dublado ou não, o Gintama. Mas, que eu gostaria de fazer, acho que seria isso. Por conta de ter feito live action e ter curtido pra caramba e ter me identificado com o personagem. E agora, Felipe, a última pergunta antes da gente começar a falar de alguns dos seus trabalhos, você falar como é que foi dublar, eu vi que você também é diretor de dublagem, né. Sim. E você também faz que também é uma outra eu também entrevistei vários dubladores que também são diretores de dublagem e tudo, né. E assim, eu queria perguntar para você, né, como diretor de dublagem existe uma outra responsabilidade, existe uma outra técnica, né, porque você tem que coordenar também aquele dublador, deixar aquele dublador no ponto, né, e comandar, né, isso, né. Também tem toda Uhum. a questão do cliente, né, às vezes o cliente pede alguma coisa, a seleção de teste, às vezes tem séries, filmes que você precisa fazer teste, alguns você fala: "Ah, o fulano vai saber fazer esse personagem", e já vai direto para o fulano. Eu quero perguntar para você, e também você explicar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, como que funciona toda essa questão, quando vem um material, necessariamente precisa-se de testes ou teste é só quando o cliente pede ou quando é uma coisa grande? Como que é essa parte da escalação dos atores para fazer para dublar? Tá, eu vou falar no meu caso, porque assim, hoje tem estúdios que tem pessoas que escalam e não são necessariamente os diretores, tá. Mas em todos os lugares que eu dirigi, eu escalei.
Então eu sempre montei o elenco, eu falo meu elenco, não é meu elenco, o elenco do filme de acordo com o que eu achava que deveria ser, a não ser quando o cliente pedia teste, né. Às vezes que o cliente pediu teste, ele geralmente pede 3 nomes, então eu vou lá, indico os nomes para fazer o teste, a não ser quando já vem uma coisa escalada, por exemplo, chega um filme da Globo, que a Samira, minha esposa, gravou, sei lá, a Amanda Bynes, que ela sempre fazia. Já vem o nome dela direto. Ali, tipo, não dá pra mexer, entendeu? Vai ter que fazer com ela, pronto, acabou. Mas no geral, para os personagens grandes, era pedido teste, em algumas produções, não em todas. E aí eu mandava 3 nomes e mandava a que eu achava, no e-mail, junto no corpo do e-mail, a que eu achava que combinava mais e por quê. E aí cabia ao cliente decidir, e tal. Por exemplo, o Boruto, que foi uma das últimas coisas que eu dirigi, foi assim, ele pediu teste para os principais, eu fiz o montei o elenco de teste, mandei, só teve um que o cliente não acatou o que eu achava que seria melhor, e ainda bem que ele fez isso, porque depois a decisão dele foi, correta. E toda a galera que fez o teste eu aproveitei em outros personagens que não precisava de teste. Então já montei o elenco pensando em reaproveitar essa galera em outras coisas, sabe. E é mais ou menos assim que funciona, a gente recebe o material, escala, adapta o texto, adapta algumas expressões, tudo mais, né, porque às vezes a tradução vem um pouco literal. A gente é responsável também por analisar a parte de pagamento, então se vem alguma coisa do o texto ele é cortado em anéis, só pra galera entender. Cada 20 anéis equivale a 1 hora de trabalho, né, então o dublador ele recebe por anel. Às vezes se esse corte de anel vem errado, na hora que eu estou revisando, eu já corrijo e aí muda, às vezes, o pagamento. Então tem toda uma série de coisas que o diretor é responsável ali na hora de fazer a produção. Sim, sim. É legal também a gente trazer um pouco desse backstage também para as pessoas entender, né, como é que funciona todo esse backstage, né, como for a seleção e tudo. Às vezes, como você mesmo disse, às vezes você sugere o nome e o cliente fala: "Não, a gente não quer esse, tenta outro", né. Para as pessoas entender mesmo que o processo de dublagem como é que é o processo de dublagem nu e cru, né, que são Uhum. várias etapas, até você ver aquele material dublado prontinho na tua TV, na to no notebook, smart TV, teve todo um processo, teve todo um trabalhão Exato. gigantesco, não só do diretor e do dublador, mas também de toda a parte técnica, que é muito importante a gente valorizar o trabalho do Sim. do editor de som, sabe. É, o E técnico que tá ali com a gente, produtor que passa a escala, a tia do café que está sempre um café quentinho ali pra gente tomar quando a gente chega. Então tem toda uma cadeia de trabalho envolvida no na dublagem de um filme, não é só o dublador vai lá e preenche boquinha, é todo um mercado de trabalho gigantesco por trás. sim, com certeza. Agora, Felipe, vamos comentar um pouquinho dos seus trabalhos. Eu já vou começar com um trabalho recente, né, que deu muita visibilidade e repercussão, né, que é uma série aí que chegou à sua última temporada recentemente, que é a Round Six, né, que foi uma É, série da estreou. Netflix. Isso, que bombou, muita gente comentou e tudo. E você fez um personagem muito pitoresco nessa série, Sim. que ele foi chamado de Thanos, né. Aham. É bom dizer que não é o Thanos do Guerra Infinita, não. Sim. O nome do personagem é Thanos e ele é meio que tipo, o cabelo dele é roxo, ele tem os anéis coloridos, né, e tudo. É uma inspiração, vamos dizer assim, né, o personagem que você fez. E eu queria perguntar pra você, como é que foi fazer esse personagem, que pela ideia ele é um personagem bem nonsense, assim, né, e tudo. Como que foi pra você fazer esse personagem estar nessa série, que foi uma série que deu muita visibilidade, né, muita popularidade. Cara, pra mim foi maravilhoso, porque é o tipo de personagem que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esses cara mais doido e tal, então, puta, me senti em casa. Falei: "Cara, é isso que eu curto, vamos aproveitar e curtir o trampo, né". Eu cheguei a fazer a primeira temporada, mas eu fiz um cara que morreu logo no Batatinha Frita 1, 2, 3, então morreu logo no começo da série. Aí na segunda eu voltei no Thanos, e foi top, a gente conseguiu brincar bastante, adaptar bastante coisa, colocar referência. Eu coloquei uma referência de um "Ei senhorita", da música do Cabal, aqui do Brasil, na série. O Cabal entrou em contato comigo, pra você ter ideia,
falando e tal, pô, valeu pela homenagem, então foi bem bacana, assim. O rapzinho mesmo lá, a gente teve que adaptar bastante, porque não batia muito a tradução literal com a labial do cara e tudo. O cara eu não sei se é top ou T.O.P., acho que é T.O.P. que ele chama esse, que ele é um cantor de sucesso lá, né. Eu também não sabia disso, fui saber depois. E eu também não sabia que tinha virado trend no TikTok, eu nem tinha TikTok. Então eu fiquei sabendo depois que já tinha passado, eu falei: "Pô", aí agora eu fiz um TikTok lá, agora eu tô até começando a postar vídeo, porque eu não era muito de aparecer também, né. Sim. E aí por causa do Thanos eu comecei a postar algumas coisinhas agora. Sim, é aquele personagem que, bem ou não, chama atenção, né, porque as pessoas vão ir atrás, elas vão pesquisar quem que é o dublador, e aí Uhum. acaba trazendo uma grande visibilidade para você, né. Que às vezes a gente Sim. pega personagens pequenos, né, que não fazem tanto estouro, mas quando você tá numa série que está sendo muito falada no momento, um personagem que marcou e que viraliza, né, Uhum. aí, meu, aí as pessoas querem saber quem que é o dublador, querem saber mais da história, né. Mas muito legal. Sim, não, e viralizou num nível que até o pessoal da Coreia viu a minha dublagem. Que Tem legal! tem uns videozinhos, até republiquei um da galera, que eles tentavam adivinhar qual era o personagem só pela dublagem, sem a imagem. E aí quando eu começava a minha voz, eles logo sacaram que era o Thanos. E tem também o vídeo dele assistindo, o Thanos em português e tal, foi da hora, assim, repercutiu legal essa daí. E o meu velho era igualzinho a ele. Sempre que ele chegava bêbado, ele começava a falar um monte de bosta. Tipo que tinha um chip dentro do cérebro dele. Pô, bacana. Mas você também fez um outro personagem, assim, que quem acompanhou a Nickelodeon, com certeza, né, vai falar um pouco dos personagens, que é o André Harris, do Brilhante Vitória, Ah, né. sim, sim. Que foi, né, o Brilhante Vitória era uma sitcom que passava na Nickelodeon, e você faz o personagem André, né, que é um dos personagens lá, e é uma série que tem também sua base de fãs, de certa forma, né. E eu queria perguntar pra você como é que foi fazer esse personagem, se a galera te lembra muito, dublando ele, como que foi esse personagem pra você? Esse personagem faz eu entender que eu tô ficando velho, porque eu vejo um monte de cara barbado falando: "Pô, você fez minha infância", aí eu fico: "Pô, o tempo passou mesmo, caramba". Mas foi bem legal, me divertia muito fazendo o Brilhante Vitória, mesmo, assim, dava muita risada no estúdio, era bem gostoso de gravar, do que eu me lembro. Sei lá, a gente estava trabalhando junto a noite toda na escola e eu estava vendo ela cantar e ela estava tão bonita e doce. E era uma época que eu fazia bastante Nickelodeon, na mesma época real, na mesma época, acho que eu gravava isso, Big Time Rush e as Tartarugas Ninja. Tipo, saía de um estúdio para o outro gravar, eh, uma produção que passava na sequência, sabe. Então era foi uma fase bem gostosa, assim, de gravações, eu ficava sem voz, porque no Big Time o cara gritava pra caramba, às vezes terminava de gravar o Big Time e ia para outro estúdio gravar o Brilhante Vitória e o André já era mais de boa, já era mais na manha do gato. Maravilha! Eu tenho 2 pares agora! É por isso que chamam de encontro duplo! E aí era uma fase gostosa, cara, eu curti pra caramba fazer. E ele também teve crossover que fala? Quando uma série entra na outra? Isso, Teve crossover. crossover com iCarly na época também, Isso, do isso tinha, Brilhante teve. Vitória. Sim, Então tanto que foi depois teve uma série, né, da Sam e a Cat, que era das 2 isso! vozes, que Exato, aí exato. juntou tudo, né. Agora você também fez um personagem, agora vamos para um anime, vamos já para um anime aí para dar uma diversificada, que você fez o Diávolo do JoJo Bizarre's Adventure. Sim, Que foi fiz. um personagem, esse aí eu já não tenho tanto conhecimento, que eu não acompanho tanto o universo de animes, mas eu vi que há um personagem seu que muita gente fala, muita gente comenta, né. E a gente sabe que anime também é um outro processo, né. Eu entrevistei aqui a Isabel de Sá, que é para mim uma das grandes rainhas do anime, ela Já tem voz tive. em todos os animes que foi imagináveis, tem a voz da Isabel, nem que seja de uma pontinha no Sim. roteirinho, a voz dela tá lá,
né, e ela também falou como é que é, né, todo o processo que é diferente da animação americana, que tem toda uma outra pegada. Então como foi para você também fazer, o Diávolo do JoJo Bizarre Adventure? Foi uma coisa muito louca, porque também não conheço nada do Jojo, é impressionante. E eu falei para o Pedrinho que dirigiu, né, eu falei: "Cara, eu terminei de fazer e eu falei: "Eu não entendi nada, nada, absolutamente nada, é um desenho muito maluco, cara". E nossa, não dá pra entender nada daquilo, eu ficava e engraçado porque o Jojo ele tem um traço diferente, ele não parece tanto anime. Eu até falava para o Pedrinho na época, eu falei: "Quando eu era moleque, tinha era um negocinho de costura que vinha um desenho de uma menininha meio pontilhado e tal". Eu falei: "O Jojo é exatamente esse mesmo traço do negócio de costura da minha mãe", sabe, não tem nada a ver com anime, mas é uma série que tem uma galera que curte, eu aliás tenho que falar mais sobre ela, assistir, aprender mais sobre ela para entender, porque quando a gente grava só a nossa parte. Então eu peguei o bonde andando e eu não acompanhava o Jojo. Então, cara, eu não entendi nada. E o Pedrinho mesmo falou: "Cara, essa temporada que você fez é a mais doida, assim, e é difícil de explicar isso e você não vai entender mesmo". Porque o cara que eu fazia, ele parava o tempo, ele controlava o tempo, ele viajava, tal. En então era uma coisa muito insana, cara, eu não entendi nada. Eu fiz completamente sem entender. Só indo na pegada do original mesmo. E nem tanto, porque é aquilo, que você falou do processo, né, o anime ele vem lá em japonês pra gente. E a vibe dos caras é outra, completamente diferente da nossa. E aí ficou um desafio duplo, como transformar isso numa coisa que seja natural pra gente, né, uma coisa que fique natural aos ouvidos dos brasileiros. O destino me escolheu para ficar no topo. Eu, Diávolo, sou um imperador que sempre superou todas as crises. Não seja prepotente e não panto, sabe tudo, Giorno Giovanna. Então é um desafio duplo ali, fazer sem entender e ainda tentando deixar natural. Sim. E você também, como não tinha também conhecimento, né, você foi bem no escuro, né, e isso que é o legal Totalmente. também em você, porque assim, né, às vezes o dublador, ele não conhece o que ele tá dublando, mas depois, com o tempo, ele vai acompanhando e ele vai Sim. meio que se tornando um fã, né, isso que é É, você legal. com o tempo você geralmente assimila. No caso do Jojo, eu não consegui eu terminei de fazer e eu não consegui assimilar nada. É isso que é muito doido. O Pedrinho ele tentava explicar mesmo assim, eu falei: "Pedrinho, não entendi nada". Ele falou: "É, Felipe, é difícil até pra mim entender". Eu falei: "Então tá bom, então beleza. Me fala aí, Não, você tá é no muito caminho mais certo, tranquilo. beleza". É, e ele ia guiando lá e "É isso, é por aí?". Ele: "É, beleza, então vamos lá". Maravilha. Os outros 2 trabalhos que eu tenho para falar de você, Felipe, são trabalhos até desconhecidos, mas eles fazem parte de franquias que eu gosto, então por isso que eu vou acabar fazendo a pergunta. Você fez um personagem de um desenho do Max Steel, né, que foi já na parte do reboot, né, porque eles faziam os filmes com uma animação um pouco questionável no meu ponto de vista. E aí você fez um personagem porque estava naquela época de criar equipes, né, porque antes o Max Steel, ele tinha a equipe de apoio dele, mas ele era um herói sozinho e tudo, né. Aí depois teve reboot, aí teve ele e o Steel, que era feito pelo Robson Kumod e tudo. E aí a gente teve essa terceira geração, que aí criou outros personagens, né. E aí um deles é o Alejandro Villar, que é o La Fiera, que ele era um dos ele tinha descendência latina e ele tinha modo turbo de animais, então ele veria tigre, raptor, rinoceronte, enfim, né. Uhum. E eu queria perguntar para você, né, se você lembra desse trabalho, como é que foi fazer esse trabalho do La Fiera na franquia Max Steel? Cara, eu lembro bem pouco, pra te falar a real, eu lembro dele de tigre. Eu não lembro se eu fiz ele como outro animal na série. Eu lembro bem dele de tigre, mas eu nem sabia que era do Max Steel. Olha que coisa de louco. Porque na hora que a gente tá gravando, às vezes por conta da confidencialidade, vem outro nome no texto, que não o nome original da série. Então, que é tipo um nome fantasia, então eu nem sabia direito que era do Max Steel, pra você ter ideia. Eu lembro pra ser bem sincero, eu lembro bem pouco, cara, desse personagem, já faz uma cota que a gente gravou, né. Sim, sim, E acho se que eu foi não me engano 2017 por aí. acho que era na TV Grupo que a gente gravava esse desenho. Eu lembro de gravar, mas pra você ter ideia, eu não lembro quem dirigiu, não lembro meio que de nada. Então, ótimo, né? Em alguns instantes, vamos saber exatamente onde encontrar o nosso vilão.
Bam! Nós derrubamos ele, resgatamos o Steel e transformamos os zumbis no que eles eram antes. Se me perguntar, as coisas finalmente estão começando a entrar nos eixos. Sim, sim, Mas só sim. pra pessoal entender, a gente é constantemente treinado a esquecer. Então, por exemplo, eu chego no meu dia de trabalho, eu tenho 5, 6 gravações num dia. Eu entro, faço aquela, tal, tal, tal. Eu saio do estúdio, eu tenho que esquecer aquilo completamente, sair daquele personagem para entrar em outro no próximo. Sim, Então a gente exatamente. fica o dia inteiro treinando esquecer as coisas. Cara, para eu Sim, lembrar de trabalho meu é um desespero. Eu lembro do que o pessoal fala mais, na real. Então o pessoal me sim, marca nas coisas, tal, aí eu acabo lembrando, ou de alguma coisa que eu fiz e eu virei fã da série. Aí beleza. Mas no geral, nossa senhora, é duro de eu lembrar de trabalho, assim. sim. E por isso que os fãs estão aqui, né, para fazer esse Pra trabalho, para lembrar a lembrar os gente, dubladores. exato. Ah, é o nosso trabalho, né, Felipe? O nosso Tá trabalho é a gente certo. lembrar dos trabalhos dos dubladores, e a gente faz isso com muito orgulho e muito carinho. Aí outro papel que você fez, né, é um papel também bem underground, só que fez um filme que eu gosto pra caramba, que é Shin Godzilla. Eu gosto pra caramba. Você fez um personagem chamado Randall Yaduki. Ah, é um do japo que é só japonês? Isso. É Eu um é lembro o desse é o filme do filme. Godzilla que é japonês, eu acho esse filme fantástico, eu gosto muito. Aí, né, o Minus One pra mim superou todas as expectativas, mas eu gosto Aham. muito do Shin Godzilla, e ele é um filme que ele é bem diferente, porque ele é um filme até mais burocrático, porque os caras estão como lidar com o Godzilla, então não tem toda aquela correria ou aquela Uhum. adaptação americana, que é o Godzilla cai na porrada com os outros monstros, que tem também nos filmes japoneses, mas Sim. esse Shin Godzilla, ele era um filme mais lidando como com a ameaça do Godzilla em si, sabe, numa metáfora dos vazamentos que teve naquela época, né, das usinas, né, foi bem Uhum. naquela época que o filme veio, né. De Fukushima, E né, da exatamente. sim. E eu queria saber de você como que foi participar da franquia Godzilla, né, que é um universo que eu particularmente amo, que é o universo de caju, monstro Aham. gigante, né, eu gosto pra caramba. Como foi pra você fazer parte? Como foi também fazer esse personagem? Você tem alguma lembrança de como foi esse processo? Cara, eu lembro bem do filme, eu não lembro tanto de qual era a pegada do cara, do personagem, mas eu lembro de ter feito o filme, e pra mim foi muito legal porque, pô, eu assisti Godzilla de moleque, né. Então tem alguns trabalhos meus que eu fiz ao longo do tempo, que me remetia muito à minha infância, coisas assim, e esse filme é um deles. Eu falei: "Pô, nunca quando que eu ia imaginar que eu ia fazer Godzilla", né. Só que aí eu fiz esse filme hoje eu lembro graças a um outro dublador, era o Salsicha que estava falando isso comigo? Acho que foi o Salsicha. Falou: "Porra, você fez Godzilla", aí eu falei: "Fiz?" Ele falou: "É", aí ele me mostrou, eu falei: "Caramba, fiz mesmo". E aí que eu lembrei desse trabalho. Mas agora, puxando na memória, eu lembro que cheguei no filme e falei: "Pô, é Godzilla", eu falei: "Caramba, cara, quando que eu ia imaginar que eu ia fazer Godzilla na minha vida", sacou? Só tô aqui para levar a culpa se for preciso. O Akasaka é um líder muito sagaz. Se alguém deveria ser promovido aqui, esse alguém é você, não E o acha? que Sim. então são coisas que acabam tornando especiais, assim, pra gente, ao longo do tempo, saca? Com certeza. E o Shin Godzilla, gente, pra quem não assistiu, é que tem uma galera que me segue que gosta de monstro gigante que eu falo bastante sobre. Então, pô, ó, tô entrevistando um cara que dublou Shin Godzilla, gente. Vê Shin Godzilla dublado também, tá? Prestigiem a dublagem que tá bem legal. Eu vi o filme tanto original quanto dublado e a dublagem também tá show de bola. Agora vamos para um próximo personagem, que aí a gente falou, né, dos games, e você fez o Scorpion no Mortal Kombat, que é outro personagem também que tem uma legião de fãs e tudo. E como foi para você também migrar de um Godzilla para o Mortal Kombat, sabe? A mesma pegada, a mesma sensação, porque, tipo, mano, eu jogava Mortal moleque, no Mega Drive, tá ligado? E, pô, fazer o Scorpion, cara, o dia que cheguei no estúdio, o Chris falou: "Mano, você vai fazer o Scorpion?" Eu falei: "Não, você tá de sacanagem". Ele falou: "É". Eu falei: "Caramba, mano, acho que não tenho nem voz pra fazer o Scorpion", tá ligado? E, enfim, a gente fez e, cara, ficou legalzinho, mano, eu curto, eu até peguei o jogo depois, joguei, posteriormente dirigi um pouquinho do Mortal Kombat 11 também, dirigi algumas pessoas, então, especial, assim, dose dupla pra mim. Por que você me segue?
É verdade, você não é mais Scorpion. Embora ainda seja formidável. É a mesma pegada, quando que eu ia imaginar que um dia eu ia fazer o Scorpion, tá ligado? Porra, Sim. desculpa o palavrão, mas é muito maluco. Não tem muito como explicar essa sensação, é doido. Sim. Outro personagem também que muita gente falou aí, que repercutiu, é um personagem chamado Luis, de Beastars, o Rei do Ah, sim, sim, o Louis. Eu fazia o meu era o ai caramba, qual que é o um cervo. Sim, isso, um cervo. Isso. E aí ele faz ali junto com o Legoshi. Cara, esse daí foi muito louco. Esse desenho eu gostei muito de fazer. E eu assisti depois. Porque é uma parada, cara, pesada pra caramba. É uma parada meio política ali, tem o mundo ele é dividido ali, né, todo mundo é animal, e animal meio humanoide, e aí tem os carnívoros e os herbívoros, eles convivem meio em paz, mas essa paz é meio quebrada, porque tem uma galera, eh, que dá enfim, tem uma série de coisas que acontecem na série, que provoca os carnívoros a matar os herbívoros, tem toda uma politicagem envolvida, máfia. Eu falei: "Cara, que genial, como eles conseguiram colocar tudo isso dentro do desenho, a forma com que eles costuram a história, eu achei fantástica, assim". Por bem ou por mal, eu conto com a proteção deles. No escuro as luzes brilham mais forte, mas não duram. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou continuar vivendo aqui. Mas agora, Felipe, eu vou chegar num ator aí, num ator que tá em alta, que já fez um monte de coisa hoje em dia. Ele, né, muita gente conhece como o Kylo Ren da franquia Star Wars, né, que é o Adam Driver. Ah, o Adam Você Driver, sim. fez alguns trabalhos, né, do Adam Driver e filmes, assim, bem diferentes entre si, inclusive 2 deles que foram até para o Oscar, né. Você fez o História de um Casamento, né, Uhum. que é um filme que ele mesmo foi indicado ao Oscar, e tem toda aquela cena de discussão, que é uma cena Sim, bem sim. depois eu quero saber como é que foi para você fazer aquela cena e o personagem como um todo. Você fez um outro filme que eu gosto muito, eu acho um filme sensacional, que é Infiltrado na Clã, do Spike Lee, também, onde o Adam Driver também tá lá. Ele é um personagem mais coadjuvante, mas ainda assim é muito legal ver lá toda aquela dinâmica dele com o personagem que é o filho do Denzel Washington, que eu esqueci o nome dele. Uhum. E você fez um filme, né, um filme bem cult que tem, né, não é tão falado, que é o filme Ruído Branco. Que é um filme eu tenho que mencionar a minha amiga Letícia, que a minha amiga Letícia gosta muito desse filme, ela comprou o livro, ela já viu um monte de Caramba. vezes esse filme e tudo, então ela é uma pessoa que gostou bastante, né, o filme foi dirigido pelo Noah Baumbach, que também adaptou o livro e também a esposa dele, né, que chegou a dirigir Barbie anos depois, ela também faz a Babette, né, e tudo Aham. mais. Sim. Curiosidades aí para vocês. Mas, Felipe, comenta como foi, dublar esses 3 trabalhos individualmente, né, Hum. e falar também como que foi você dublar o Adam Driver, né, como que você, enxerga ele como ator, o jeito dele, e também comentar como foi a tua experiência dublando ele nesses 3 trabalhos. Cara, muito doido. Eu acho ele um baita de um ator. Eu eu gosto bastante de fazer ele. Eu fiz só 3 trabalhos dele, mas, esses 3 assim, são bem diferentes entre si, e cada um ele entrega uma coisa completamente diferente. Por isso que ele é um baita de um ator. O primeiro que eu fiz foi o Infiltrados na Clã, que era bem diferente, é uma história real, né, esse filme. E tem uma pegada diferentona, umas paradas até meio cômicas ali no meio, que eu gostei bastante. Os 3 foi a Jussara Marques quem dirigiu. Aqui, direção da Jussara impecável nos 3 filmes. É, mas aquele psicopata do Félix não ficou te encarando e perguntando onde você mora. Eu sou um judeu, sim, mas eu não fui criado para ser. Não faz parte da minha vida. Eu nunca pensei muito em ser judeu. Ninguém ao meu redor era judeu. Eu não fui em muitos bar mitzvahs. Eu nem tive um bar mitzvah. O segundo que eu fiz foi o História de um Casamento, que pra mim foi um marco, esse filme especificamente. Você fala assim, qual foi o longa-metragem, a produção que você mais gostou de dublar, que mais te marcou? É o História de um Casamento, ponto. De todas, por conta do processo.
Depois eu entro mais em detalhes sobre o processo desse filme em específico. E o Ruído Branco é um filme muito doido, cara, muito maluco, e o Adam Driver tá bem diferente, ele faz um professor que tem mais idade, ele tá caracterizado, e aí tinha uma preocupação do tipo: "Cara, como é que eu vou chegar nisso?", tá ligado? Eu falei: "Não, mas espera aí, pô, o cara tem a minha idade, então se ele conseguiu chegar lá, eu vou conseguir também". Então, a gente prestou bastante atenção nesse sentido aí do Ruído Branco, para ser o mais fiel ao que ele fez lá no filme mesmo. Hã, o Ruído Branco foi gravado mais ou menos do mesmo jeito do História de um Casamento, só que eu gravei de casa. O Ruído Branco eu gravei de home studio. O História de um Casamento eu gravei lá presencial. Hã, mas foi a mesma pegada, que foi um processo meio peculiar, diferente do que a gente está acostumado normalmente na dublagem. Pela voz, pelos hinos do partido, pela luz das tochas, mas esperem! Quão familiar isso parece para nós? Quão perto do ordinário? Massas vêm, ficam animadas. No História de um Casamento, a uma assistente do Noah veio acompanhar as gravações aqui. Ele tinha dois assistentes, assim, um acompanhava no Oriente as dublagens e ela acompanhou nos países do Ocidente. Então ela acompanhou na Europa inteira, América Latina, né, e Brasil, que é a Candace. E ela ficou lá no estúdio com a gente e, cara, era muito maluco, porque ela trazia a experiência da dublagem dos outros países, e é muito diferente da gente. Sim, E ela ficou impressionadíssima como a gente conseguia entregar o resultado que a gente entrega, sem fazer o que as pessoas fazem nos outros países. Por exemplo, na tem uma cena lá no História de um Casamento que ele tá deitado com o filho, contando uma história pra ele, né. Quando a gente deita, normalmente a gente relaxa a glote, a gente fala mais aqui assim e tal, porque a gente tá meio deitado. Isso pra mim é natural fazer isso dublando, tipo: "Pô, ele deitou, ok, já faço". Ela não entendia como a gente conseguia fazer. Porque nos outros lugares eles põem o dublador deitado, adaptam o estúdio inteiro para o cara gravar a cena deitado como o ator no original. Tinha uma cena que ele estava comendo, ela queria que trouxesse um frango para eu comer, eu falei: "Não precisa de frango". "Não, mas para fazer e tal", aí eu fazia a cena, tipo, mastigando e ela ficava impressionadíssima: Como? Como vocês fazem?". Não só comigo, com os outros dubladores também. sim, Então foi uma experiência muito doida, e o legal era, ela trazia informações pra gente, que normalmente a gente não tem na dublagem, porque ela acompanhou o processo do filme em si. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma cena tal, indo por uma linha de interpretação junto com a Ju, e ela interrompeu, ela falou: "Não, não, não, nessa cena o Adam Driver optou por fazer tal coisa, por causa disso, disso e normalmente a gente não tem essa informação, tá ligado? Então ela, era uma riqueza de informações para que contribuiu muito para fazer, saca? Por isso que eu falo, tipo, foi um processo diferenciado e marcou bastante pra mim, inclusive o resultado do filme. Eu acho que eu não sou muito de gostar dos meus trabalhos, todos eles eu tenho uma ressalva, mas esse filme em sim, específico eu gosto muito do resultado. Eu falo: "Caramba, esse acho que foi", que eu posso falar: "Putz, esse eu dublei mesmo". É muito doido, sabe. E foi assim também no Ruído Branco, mas a proposta do filme do Ruído Branco é outra, né. A História de um Casamento era mais aquele drama, é um soco no estômago, né. Você sim, falou da cena da briga, que eu falei, o meu processo é meio maluco, eu sou meio instintivo, não sou muito técnico. Então aquela cena da briga, eu fiz ela de uma vez só, eu não passei em trechinhos, eu gravei ela toda de uma vez. E eu combinei com a Ju, falei: "Ju, eu vou passar umas 10 vezes a cena, pra ensaiar quieto, sem falar nada, vou dar um grito para o técnico ver o volume e vou gravar numa só. Se eu errar no meio, a gente volta, posso fazer do início de novo?". Ela: "Não, filho, vai no seu processo". E aí foi numa só. Hã, e cara, foi doido, porque eu terminei de fazer a cena, a gente, pelo menos eu, quando eu tô fazendo uma cena de emoção, assim, e o filme é muito bom, eu choro de verdade junto com o ator. Então, terminei ali igual estava o Adam Driver na cena, estava eu dentro do estúdio acabado, aí eu olhei para o lado, estava a Candace chorando, a Jussara chorando e o técnico chorando. Aí eu falei: "Porra, acho que eu consegui atingir o meu objetivo". Poucas vezes na dublagem a gente tem eh, esse feedback tão assim, sabe. E eu falei: "Cara, eu acho que eu consegui atingir". A Candace depois abriu a porta do estúdio: "Meu, maravilhoso, não sei o quê". Eu falei: "Porra".
que legal. É uma coisa que não acontece no nosso dia a dia. A gente vai, faz uma produção, sai, faz outra, é tudo muito rápido, e ali não, ali foi um outro processo. Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido! Tipo, se eu pudesse garantir o bem-estar do Harry, eu queria que você pegasse uma doença e depois fosse atropelada e morresse! Então me marcou muito. O Ruído Branco foi a Candice estava acompanhando também, só que eu estava de home. Então foi ainda já foi um pouco diferente também, tem a parte técnica também do delay, então eu gravo, o técnico tem que ajustar, colocar tudo para o lugar, então já foi um outro processo. Sim, eu imagino que deve ter sido 3 trabalhos bem, intensos, né, você contando, e eu não sabia disso, muito legal você ter contado isso, né, que uma pessoa do filme, né, estava acompanhando as dublagens pelo mundo, né, isso eu acho que é um cuidado, né, que o realizador tem para ver como que a obra dele vai ser transmitida no resto do mundo, sabe. Então, achei isso um detalhe muito legal que você trouxe e engrandeceu ainda mais. Aí temos mais uns 3 trabalhos para a gente comentar, antes da gente terminar aqui a nossa entrevista. Assim, né, não podemos dizer, né, sem falar de Star Wars, né, porque Star Wars putz, não tem o que dizer, né, uma legião de fãs gigantesca, até fãs que não são chamados de fãs, né, mas enfim. Sim. Eh e você fez um Mandaloriano, Pedro Pascal, né, que também sai em alta aí, The Last of Us, vai estar em Quarteto Fantástico e tudo. E como foi para você fazer porque, assim, o Mandaloriano ele tem uma questão que, ele demorou para falar, né, ele era todo misterioso e tudo mais. Então como que foi para você fazer, o Mandaloriano barra Pedro Pascal em uma franquia que é gigantesca, né, que tem um alcance gigantesco, tipo, por exemplo, né, Star Wars, muita gente vai Uhum. atrás de dubladores, então catapulta acho que 5 vezes mais, né, quando você fala um personagem do MCU, catapulta muito, porque é muitos fãs e buscando, né, as vozes, os dubladores, né. Então como foi pra você fazer o Mandaloriano? Sim. Foi muito doido. Bom, primeiro já deixar claro, eu fiz ele na primeira temporada, segunda e na série do Boba Fett. Na terceira eu fui substituído, né. Não sei se teve filme dele depois, se vai ter alguma coisa assim, mas já não sou eu mais. Isso. Quem tá fazendo atualmente é o Glauco Marx, que tá fazendo tá impecável também. Eu tive só para o pessoal acha isso meio polêmico, na real, e não tem nada de polêmico. Na época eu estava com muitos problemas pessoais sérios, e eu não poderia ir presencialmente fazer a série, né, eu estava de mudança para o interior, eu moro hoje no interior. Hoje eu já vou gravo presencialmente algumas coisas, eu vou 2, 3 vezes por semana para São Paulo, mas, naquela época não rolava. E a série Sim. tinha que ser, tinha acabado a pandemia, tinha que voltar a ser presencial por conta de confidencialidade, uma série de coisas, então não pude dar continuidade. Então não tem nada de polêmico, acontece, vida que segue, tá. Mas da até onde eu fiz, foi um desafio meio maluco, porque a gente não tinha a primeira temporada a gente recebeu um vídeo bem preliminar. Então, putz, você via o pessoal com os cabos, bem técnico mesmo o lance, cenário, o boom, o microfone em cima dos caras, era bem um vídeo bem preliminar mesmo, assim. E beleza, descobri que era o Pedro Pascal gravando, eu não sabia que era ele. Fui descobrir no estúdio, enquanto estava gravando, na hora que tirou o capacete, eu falei: "Espera aí, mas é o cara do Game of Thrones?", que eu gosto muito de Game of Thrones. Sim. Aí o Fábio falou: "É, o cara do Game of Thrones", eu falei: "Caramba, mano, como que você não me fala antes, tal?". E eu não sabia que era o Pedro Pascal. A segunda temporada já foi uma coisa de louco, por quê? Não tinha imagem. Por conta da confidencialidade, a tela era preta. E aí abria uma bolinha na boca do personagem só pra você gravar. E o Mandaloriano tá sempre de máscara. Então não abria nada, eu gravava numa tela escura, ponto. Eu não tive foi muito no escuro. E reações de luta, essas coisas, a gente fazia meio no escuro, assim, sem saber direito o que estava fazendo, né. Então, a gente fazia uma série onde eu achava que era ele, eu punha ali a reação, e depois vinham os outros vídeos finais pra gente corrigir algumas coisas, cenas adicionais, aí ia acertando devagarzinho. Mas foi bem legal, assim, eu lembro na época foi
bruta hype, assim, foi legal. E eu gostei, assim, porque putz, eu fiz a série que, na minha opinião, do universo Star Wars é a melhor. E não é porque eu Sim, fiz não, mas pra mim o Mandaloriano é outra pegada, ela vinha numa o universo Star Wars vinha numa meio uma água morna ali, e acho que o Mandaloriano deu um up, saca, de novo. sim, sim, concordo. Hã, Mandaloriano reacendeu alguns fãs, né, e é exato. uma série bem legal mesmo. Acho que a única série da Star Wars que prestou. Eu não vi todas, eu só vi Aham, Obi-Wan e vi essa, né, sim. então, enfim. E você não toca em nada. Eu vou arranjar um lugar pra ficar e depois volto pra te buscar. Você fica parado aqui. Você fica, não se mexe. E aí, outros 2 trabalhos, eu já vou emendar eles, aí você já comenta já dos 2, que Tranquilo. é o Rafael, que você já até comentou, né, que foi do Tartarugas Ninja, né. Sim. E é também outro personagem que também tem uma legião de fãs, já teve também vários dubladores. E a gente tem que terminar aí, talvez, o seu trabalho, que muita gente lhe reconheça, né, que é o Jesse Pinkman de Breaking Bad, que pra mim é uma das, se não a melhor série já feita na história da humanidade. Eu lembro, olha, Felipe, eu lembro que eu assisti essa série, à meia-noite na Record, passou a Uhum. primeira temporada e assim, eu não sou a pessoa que durmo muito tarde. Aham. Meu, eu ia dormir 1h30, porque a série era muito boa e eu Sim. queria ver o que ia acontecer, e assim, é fantástico, eu acho Breaking Bad uma série fenomenal. Então comenta como é que foi fazer o Rafael do Tartarugas Ninja lá no desenho, e também, pra gente encerrar aqui, o grande Jesse Pinkman de Breaking Bad. Ah, tranquilo. Ó, vamos começar pelo Rafael. O Rafael, inicialmente era o Hermes Baroli quem fazia. Eu perdi o teste para o Hermes Baroli, inclusive. A gente fez o teste e tal, e eu perdi, ele pegou o Rafael. Ele começou, acho que ele parou na primeira temporada mesmo, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas acho que foi logo na primeira, foi bem no comecinho que ele parou de fazer. Ele estava meio que parando de dublar e estava deixando alguns papéis, ele se mudou, hoje ele nem mora mais no Brasil. E ele mesmo me indicou para fazer no lugar dele depois, o Rafael. E aí eu peguei, sei lá, do fim da primeira temporada até o final. Aí eu fiz o Rafael, foi bastante tempo inclusive, eu nem lembro quantas temporadas tinham, mas era bastante. E o Rafael me rendeu, eu ficava sem voz, porque o Rafael era o bravinho dos 4, né, então tudo ele Sim, gritava: "Ai, Mickey!" e tal, era uma pegada meio arranhada, assim, e tal. E era aquilo que eu te falei, era na época do Big Time Rush, era na época do Brilhante Vitória, então era top pra ficar sem voz, assim, no fim do dia. E o Rafael, ele me rendeu outros trabalhos, né, porque a redublagem dos filmes antigos, os clássicos, que eu assisti quando eu era pequeno, eu fiz o Rafael na legal, redublagem. Então na Amazon, o filme que tá lá já sou eu fazendo, né, que é aquele dos show anos de bola. 80, 90. E pra mim isso foi meu, eu era quando eu era moleque eu gostava muito de Tartarugas Ninja e esse filme, velho, é um dos bonecão lá. Eu tinha bonequinho, tudo e, cara, de repente eu tô lá fazendo o filme que eu assisti a vida inteira, tá ligado? Então foi muito doido. E eu também fiz o Rafael no Injustice, no jogo, no game do Injustice, eu fiz o Rafael lá também. Então você vê, ele acabou me rendendo outros trampos aí. Conta pro pessoal, soldado. A nave espacial do Verizog caiu aqui há alguns meses. Desde então ele tá atrás das bases secretas dos Krang. Ele tá do nosso lado. E agora indo para o Jesse Pinkman, esse foi um marco na minha carreira, cara. Esse daí, esse não tem o que falar. Eu compartilho dessa opinião, eu acho que é a melhor série já feita. Aliás, não só eu, ela foi eleita a melhor série de todos os tempos, o Breaking Bad, até o momento, né. Hã, e cara, foi fantástico fazer Breaking Bad. A gente não sabia que ia estourar do jeito que estourou. A gente começou a gravar pela terceira temporada, então eu peguei ela meio que no meio do caminho, sem entender direito o que estava acontecendo. Depois a gente voltou, fez a primeira, segunda, quarta e quinta, né. Eu lembro que eu cheguei no estúdio, o Camilo falou assim: "Ó, Ziz, presta atenção aí na voz que você vai fazer pra esse cara, porque essa é a terceira temporada, ele deve vir mais novo. Então presta atenção como você vai fazer e tal", teve esse cuidado. Hã, Deixa eu ver o que que eu me lembro dessa época. Eu não fiz teste pra ele, acho que foi direto a escalação. Hã, cara, foi muito doido, assim, eu assisti a série depois, e fiquei fã da série também. Uma pena, a gente dublou pra Record, como você mesmo disse, então a gente não podia falar palavrão, por exemplo.
Então muitas das adaptações acabaram, aconteceram do jeito que aconteceu por conta Rodou de um pouco os personagens, né. o "Yo, bitch" virou "Aô, vadia", porque, tipo, não dava pra colocar outra Sim. coisa, né, não era o ideal, não era o ideal, mas era o que tinha para o momento, né. Mas eu acho que não, enfim, mesmo assim não tirou o brilho da série e sem dúvida a melhor série. Não, é ótimo, é exatamente o que eu procurava. Eu tinha uma casa antes, já quitada, mas estava cansado de cuidar da grama, da manutenção, sabe? Assim, de todos os tempos, cara, eu sou suspeito. Aquela cena dele quando a namorada morre, que o Walt, né, deixa ela morrer ali de overdose, cara, gravar aquilo foi muito louco, gravar ele no fundo do poço lá junto com o pessoal viciado, e o Walt indo tirar ele de lá. Cara, cenas memoráveis, assim, de que eu fiz naquela série. Eu só tenho elogios àquela série, assim. Sim, e eu também, porque, gente, quem não viu Breaking Bad, assista. Assista. Você não vai se arrepender, porque é uma série fenomenal, E né. depois Eu como assista El diria Camino também. isso, como diria o Giovanni Improta lá da novela lá, fenomenal. Aham. Não, a Breaking Bad é absurdo. Posteriormente eu fiz o El Camino, né, porque foi a única ponta solta que ficou, né. Muita gente veio, pô, meio decepcionado com o filme, eu falei: "Cara, não é o filme é pra encerrar a história do Jesse, não é pra continuar a série, então quem vai assistir o El Camino achando que vai continuar tá enganado, não Sim, tem nada a ver, é só pra acabar com fechar direito a história, que pra mim já tinha fechado muito bem na quinta temporada. Eu acho que esse é o grande lance da série, não tentaram explorar ela comercialmente, tentar sim, empurrar mais temporadas e encher linguiça, não, ela acabou quando ela tinha que acabar. E depois sim, eu revisitei ele no Soul no na série do Better Call Saul, né, e sim. aí eu Foi gravei um o spin-off, né, que acabou se exato. tornando um E um assim, spin-off. e ele gravou recentemente, então ele tá bem mais velho já, mas fazendo o Jesse Sim, daquela época. E pra mim sim, foi bom, porque exatamente. a minha voz mudou também de lá pra cá. Então tá compatível com a dele lá. Eu falei: "Ah, beleza, Sim, sim, bora". sim, recomendo. Howard. Ó, é assim que a coisa deveria funcionar. Eu trago os manos pra cá, pra você, pra comprar joias. É assim que eu ganho dinheiro. Invencível! O seu pai pode ter fugido, mas eu sei que você tá aqui. Venha encarar a justiça pelas vidas que você roubou. Sim, General. Um em particular se tornou uma célula da resistência. Mas, segundo o nosso serviço de inteligência, essa estação em breve será no... Desde a faculdade, somos Marshall, Lily e eu. Agora será Marshall, Lily e eu. Vão se casar, começar uma família e logo eu serei um estranho solteirão de meia idade que os filhos dele vão chamar de tio Ted. Hã, bom, ela voltou, depois ela foi embora quando o Alf se separou dela e agora ela tá de volta outra vez, mas parece que Alf ainda fantasia mais com ela e depois disso A compreensão de engenharia necessária para construir o traje sugere isso. E algumas lembranças que ele partilhou ainda não aconteceram. Então é isso, gente, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Pois é, gente, o papo tá incrível, mas quem sabe aí no futuro o Felipe não volta aqui, a gente Então, fala de parte mais coisas 2. da dublagem exatamente, né. Mas antes, Felipe, eu tenho que fazer a última pergunta que eu faço com todos os dubladores aqui, que é o seguinte, todos eles entram nessa brincadeira, nessa gincana, que é: para você, o que dublagem significa em apenas uma palavra? Caramba. Não, não é caramba não, não é caramba não, caramba é só eita, cara, como é que eu vou explicar em uma palavra? Essa é a dificuldade. Eu vou falar a palavra e depois eu vou contextualizar, pra galera entender o porquê que eu tô falando isso. Tudo, acho que isso, tudo. Por quê? Cara, aquilo que são 20 anos fazendo isso, né, eu tenho mais tempo dublando do que sem dublar na minha vida. Eu conheci minha esposa na dublagem, fazendo vozerio junto. Eu tenho um filho com ela hoje, porque eu conheci ela na dublagem. Tudo que a gente conquistou, foi por causa da dublagem, tanto eu quanto ela. Então pra mim é tudo. Que legal, que legal. Então, segundo Felipe Zilzi, dublagem é caramba opa, não, quer dizer, é tudo. É isso aí, É tudo, não é caramba, é é tudo. tudo.
Mas é isso, gente. Eu quero agradecer aí por mais esse papo incrível, né? Agradecer mais uma vez ao Felipe pela disponibilidade, por ter apoiado o projeto e ter aceitado esse convite, que é também uma grande homenagem a todo o legado, toda a carreira dele de dublador aí que marcou a vida de muita gente. Então, Felipe, muito obrigado e dê aí seus recados finais, mas gratidão, muito feliz aí, né? Te acompanhei e te admiro mais aí, te conhecendo, conversando aí, então fica à vontade. Cara, eu que agradeço o espaço, obrigado pelo espaço, pela disponibilidade, da entrevista, por vir atrás também. É muito legal para a gente ter esse feedback, porque, o nosso trabalho é um trabalho, parece ser, mas é um trabalho solitário, porque a gente está ali dentro do estúdio, a gente faz e a gente vai embora e pronto. E a gente não tem ideia, como dublador, do quanto isso impacta na vida das pessoas. A gente só sabe disso nessas horas, na hora que alguém entrevista a gente, na hora que algum fã aborda a gente. Então e é muito legal ter esse feedback, né. Bem ou mal, a gente entra na casa de todo mundo, todos os dias, né. E a gente não se dá conta disso, às vezes, enquanto a gente está gravando. Então é legal ter esse feedback da galera. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, galera, bora curtir a dublagem aí e é isso. É isso aí, gente. Comenta aqui nos comentários qual o teu trabalho favorito, do Felipe e também que dublador ou dubladora você quer aí, pra que eu vou atrás. Ó, eu vou atrás, gente, eu vou atrás. Eu posso não conseguir, mas eu vou atrás. Eu sou brasileira, eu não fiz disso nunca, Isso mas aí. eu vou atrás aí e eu quero fazer a ponte aí pra esposa do Felipe vir pra cá, hein. Vixe, essa daí, até eu vou me surpreender, porque essa daí é difícil de aparecer. Nossa! Quem Mas sabe? tenta, tenta, vai atrás que eu dou uma força também. Vamos ver se a gente Opa. consegue convencer ela aí. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo e nos vemos aí no próximo Papo com o Dublador. Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais, pessoal. Valeu.